preparadas no fogo é oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Relação a fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará um quinto do valor e entregará ao sacerdote. Esta fará propiciação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá a consequência da sua iniquidade. Do rebanho, ele trará ao sacerdote, fará a propiciação em favor da culpa pelo erro que cometeu sem intenção. E ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Finalizamos a nossa primeira leitura de Levítico, capítulo 4, do verso 1 ao capítulo 5, verso de número 19. Deixa eu tomar uma água aqui para retomar o fôlego e nós continuarmos na nossa segunda leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 13 ao capítulo 3, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 13 em diante. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteira e disse-lhe: siga-me. Levi, no caso é o Mateus, tá? Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos: de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não vim para curar aqueles que têm saúde, mas eu vim buscar aos pecadores que precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Esses fariseus, eles questionavam Jesus por tudo.